Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de Sociologia, e vou ficar com vocês aqui nessa aula, trabalhando aqui com vocês, discutindo um pouco de alguns temas da Sociologia. Vamos lá então para o nosso objeto de conhecimento? A aula de número 1 tem como objeto de conhecimento o mundo do trabalho e a sustentabilidade do emprego. Detalhamento da aula: trabalho na concepção sociológica clássica e contemporânea. Vamos lá, então, para a nossa aula? Muito bem, vamos então agora trabalhar, discutir e analisar um pouco o trabalho como uma categoria social. A gente vai então ver como que o trabalho, por que o trabalho é uma categoria social. O trabalho como categoria social foi um tema que teve sempre um lugar de destaque nos estudos sociológicos. Então, é um tema central aí nas discussões da sociologia. E isso porque não tem distinção de cultura. Qualquer cultura, o trabalho se constitui como base da economia, né? Pois nos permite compreender a organização da vida social em todos os seus aspectos. Então, vejam lá, o trabalho ele está presente, né, em todas as sociedades, desde as sociedades mais simples até as sociedades mais complexas. E ele faz, então, parte, né, da nossa vida, da vida da sociedade. E a gente vai, então, agora, cada vez mais aprofundando essa categoria tão importante, né, na nossa vida e também dentro da sociologia. E agora a gente vai ver aí o trabalho como, né, uma definição segundo o dicionário. O que o dicionário traz do termo trabalho? Como é que ele define trabalho aí, o dicionário? Vamos lá, então? Vejam lá. De acordo com o dicionário da Oxford, trabalho é o conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem, né, o homem e a mulher, exerce para atingir determinado fim. Anotem aí, né, o trabalho como sendo o conjunto de atividades produtivas, atividades criativas, que nós, os homens e mulheres, exercemos para atingir um determinado fim, certo? E também o dicionário diz o seguinte, que o trabalho é toda atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Então vejam como tem uma amplitude, né, dentro do termo aí da definição do trabalho. Ele é toda atividade produtiva, toda atividade criativa, mas é também a atividade profissional, aquilo que nós chamamos de emprego, né? Quando a gente tem um emprego, a gente tem um trabalho, né? A gente muitas vezes faz como se fossem sinônimos, né? Ah, o meu trabalho, o meu emprego. Então, quando você falar do emprego, vou para o meu trabalho, vou lá para o meu emprego, você vai trabalhar. Então, essa definição aí é uma definição do dicionário, certo? A gente vai entender como que essa categoria trabalho ela é importante em todas as sociedades, né? Sociedades humanas, porque é a partir dela que nós vamos construir, né, a cultura. Só o ser humano, né, dentro da categoria animal, né, só nós, os seres humanos, somos capazes de exercer trabalho, fazer trabalho, né, realizar essas atividades criativas, atividades produtivas. Muito bem, mas vamos então continuar aí falando um pouco do trabalho. Vamos ver então de onde surgiu essa palavra, trabalho. Então vamos ver a etimologia. Etimologia significa a origem, né? A origem da palavra. Qual é a origem da palavra trabalho? Então o termo trabalho, ele deriva do latim, né? Do latim chamado tripalium, a palavra tripalium. Tripalium significa, né, que vai designar um instrumento, esse instrumento que vocês estão vendo aqui, não é isso? Esse instrumento de três madeiras, aí, 3 paus, daí tripalium, né, 3 paus, que servia, né, como um instrumento de tortura lá na sociedade romana. Então era usado para torturar as pessoas. E hoje, como extensão, a palavra trabalho, né, ele vai, então, significar fadiga, né, dor.
Então, aquilo que provoca fadiga, que trabalha dor, né, que causa dor, é chamado de trabalho. É uma herança também que nós temos aí, que nós herdamos, né, da nossa cultura judaico-cristã, lá da Bíblia, do Gênesis, né, quando, segundo, né, o autor bíblico, o homem, né, o Adão e a Eva, eles vão então viver, né, do suor do seu rosto. Então coloca o trabalho aí nessa categoria de algo penoso, né, que é como se fosse um castigo, né? Vejam a ideia do trabalho nesse sentido aí de que é o esforço que a gente faz que vai então causar cansaço, que vai então a palavra trabalho vem daí, de tripalho, porque tem essas três madeiras aí, os 3 paus que serviam então para torturar, como nós estamos vendo aqui, né, lá na antiga Roma. Daí a palavra trabalho deriva daí, não é isso? Muito bem. Então nós sabemos então a definição do trabalho no dicionário, vimos então a etimologia da palavra, de onde ela surgiu, de onde ela nasceu, não é isso? A origem dela. E agora a gente vai falar um pouco da definição, ainda definindo mais o trabalho. Vamos ver então? O trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, né, transformar ou obter algo para a realização pessoal e desenvolvimento econômico. Vejam que essa é uma ideia, uma definição que todos nós sabemos, né, que quando a gente trabalha, a gente está produzindo alguma coisa, a gente está transformando a realidade, está transformando a natureza, e com esse trabalho a gente vai obter, né, um ganho econômico. Não é isso? Então, o trabalho é isso. E o trabalho ele tem aí 2 dimensões interessantes, né? Que é uma dimensão histórica, o trabalho é histórico. Por que é histórico? Porque ele vem sendo desenvolvido pela humanidade ao longo do tempo, né? Desde os nossos primórdios, desde os nossos antepassados lá, o trabalho existe. Porque se o trabalho é essa atividade física ou intelectual que nós desenvolvemos, então o trabalho ele tem essa dimensão histórica, não é isso? Então vejam, quando eu estou sentado no meu escritório, estou lendo, estou escrevendo, estou produzindo essa aula para vocês aqui, eu estou trabalhando, né? Então vejam o termo, o trabalho tem essa dimensão intelectual. E o trabalho físico é uma atividade também física. Quando eu vou lá roçar um quintal, quando eu vou roçar a roça para plantar a minha mandioca, a minha macaxeira, né, o meu feijão, o meu milho, eu estou desenvolvendo um trabalho, uma atividade física, né? Quando eu estou construindo uma canoa, quando eu estou construindo uma cestaria, quando eu estou construindo um remo, eu estou exercendo um trabalho, não é isso? Então, essa dimensão aí do trabalho, o trabalho como uma dimensão histórica, porque desde dos nossos antepassados, nós temos aí essa atividade sendo desenvolvida, né? O trabalho sendo desenvolvido, sendo feito. Como eu falei, só o ser humano é capaz de realizar trabalho, né? Os outros seres, né, os outros animais, eles não trabalham, não tem esse termo, essa categoria, né, trabalho. Essa categoria trabalho, ela existe só na dimensão humana, não é isso? E ele também é ontológico, o trabalho também é ontológico. Por que é ontológico? Porque ele produz a própria natureza do ser humano, a própria natureza do ser homem e mulher, né? É o trabalho que faz com que nós nos diferenciamos, né, dos outros animais, como eu falei para vocês antes. Nós, seres humanos, né, homem e mulher, realizamos essa atividade chamada trabalho, porque com esse trabalho nós vamos transformar a natureza, né, vamos construir coisas, mas nós vamos também nos produzir enquanto ser, né? Ele vai dar essa dimensão humana. Por isso ele é ontológico. Então nós temos a dimensão histórica e a dimensão ontológica, certo? Muito bem. Então a gente vai aí continuando, trabalhando, discutindo essa questão aí do trabalho, não é isso? Vamos então avançar nessa discussão e agora nós vamos trazer o trabalho numa definição sociológica,
como é que a sociologia ela trabalha essa questão, essa dimensão aí do trabalho, essa categoria, né, trabalho. Então, segundo a sociologia, o trabalho ele é considerado uma categoria fundante. Observe aí essa importante você sublinhar, né, essa categoria fundante do ser social. O trabalho ele é essencial para a transformação da natureza em valores de uso conforme as necessidades humanas. Professor, mas o que é esse valor de uso? Vejam, se você tem uma mina de ouro, né? Essa mina de ouro ela só vai ter valor de uso quando você coloca sobre ela o trabalho humano que vai tirar esse ouro e a partir daí ele vai ter um valor, né? É o trabalho que vai dar valor ao ouro, porque ele vai sair da condição de natureza e vai ser transformado, né, em barra de ouro, em joias, e a partir daí ele vai ter um valor, né, um valor de uso, certo? Então vejam lá como é importante o trabalho. Sem o trabalho, as coisas que estão na natureza, elas não teriam valor nenhum, né? São valiosas, entre aspas, mas enquanto elas estiverem lá, sem a ação humana, sem o trabalho humano, para tirá-la da natureza e transformá-la, ela não vai ter valor, né? Certo? Então vejam como é importante aí a questão do trabalho. A sociologia trabalha com essa dimensão aí. Então, o trabalho, ainda segundo a sociologia, é uma das categorias centrais do pensamento sociológico e é fundamental para analisar estruturas sociais e relações de poder. Também, a partir do trabalho, se discute, se reflete as questões das relações da sociedade, as relações de poder que se dão na sociedade, certo? Muito bem. E agora, a partir, né, desse momento, nós vamos trabalhar essa categoria a partir da visão dos clássicos da sociologia, né? Que são aí o Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Então, nós vamos ver como que cada um desses teóricos eles vão trabalhar essa questão, certo? Muito bem. Segundo Émile Durkheim, né, ele vai analisar a questão do trabalho a partir da obra da chamada divisão social do trabalho, onde ele desenvolve a teoria da solidariedade mecânica, que é as sociedades simples, né, e a solidariedade orgânica. Então, a solidariedade mecânica, a sociedade simples, aquelas, por exemplo, aí dos indígenas, por exemplo, que trabalham com cestarias, né? A divisão do trabalho ainda é muito pequena. E a solidariedade orgânica, ela está presente nas sociedades mais complexas, segundo aí o Durkheim, certo? Vamos então continuar aqui. Na concepção de Durkheim, o trabalho deve ser pensado levando em consideração a divisão social das tarefas que ele cria. Quanto maior for a divisão social do trabalho, maior a possibilidade da sociedade entrar em anomia. O que é isso? É uma sociedade sem regras, sem leis, né? Então, ele trabalha com essa questão daí da anomia, essa questão da uma sociedade que entra em crise, né? Muito bem. E aí nós vamos passar para o Karl Marx. Como é que Karl Marx vê aí a questão do trabalho? O trabalho deve ser compreendido, segundo Marx, como uma relação consciente entre o homem e a natureza, na qual o homem faz uso de todas as suas formas, as suas forças naturais que se encontram presentes no seu corpo, fazendo com que ele também transforme aquilo que está ao seu redor, né? Muito bem. E aí, a divisão social do trabalho, segundo Marx, e as relações sociais advindas do modo de produção capitalista são permeadas pela contradição e pela luta de classes, onde uma classe detentora dos meios de produção compra a força de trabalho de uma classe que não possui nada, que é o trabalhador, a não ser a sua força de trabalho. Então, nós temos, né, o Marx colocando aí a sua questão, a sua concepção do trabalho. Vamos continuar? Muito bem. E aí o Marx trabalha a questão da alienação. Ele vai trabalhar aí
dentro do trabalho, a questão da alienação. Como é que ele trabalha com a questão da alienação? Segundo Marx, a alienação do trabalhador é um processo que se reproduz de 3 formas. Quais são essas formas? Primeira, segundo ele, ocorre em sua relação com os frutos de seu trabalho. Ou seja, a mercadoria que é produzida pelo trabalhador não é mais conhecida por ele. Então, ela se distancia, né, do trabalhador. A segunda forma ocorre no processo de produção de mercadorias. O trabalhador deixa de se reconhecer no seu produto. Né? Diferentemente, por exemplo, do artesanato, aquela pessoa que faz o artesanato, ele se reconhece no que ele produz. O trabalhador, dentro dessa visão do capitalista, da alienação, ele se distancia. E a terceira forma ocorre porque o trabalhador transforma o seu trabalho apenas em um meio de sua existência. Ou seja, o trabalho não é mais uma atividade vital que transforma o ser genérico, mas apenas uma atividade que supre as necessidades vitais do trabalhador. Então, o trabalho vai dar a ele comida, bebida, roupas, então ele vai apenas manter a sua existência enquanto trabalhador. Né? Então, essa é a alienação que Marx trabalha. Na concepção de Marx, o trabalho na sociedade capitalista é sinônimo de poder e dominação. Tá? Muito bem. E aí, então, nós vamos ver agora mais um teórico clássico da sociologia, que é Max Weber. Certo? Vamos lá, então, para o Max Weber. Vejam lá, o Max Weber vai trabalhar na questão da racionalização e burocracia. Então, Weber analisou o trabalho moderno, como parte de um processo de racionalização, onde a ação social é orientada por cálculos de eficiência. Veja, dentro desse conceito aí da racionalização e da burocracia, segundo, né, o Max Weber, na questão do trabalho, a divisão social do trabalho, ela se dá dentro da questão da racionalidade, né, e da burocracia. Por exemplo, o trabalho, você vai exercer um trabalho dentro da organização porque você tem qualidade, competências e habilidade para exercer aquilo ali. O trabalho ele é feito de forma impessoal, né? Então, o gerente, a pessoa, o chefe dali, ele trata os trabalhadores com impessoalidade. Ele não vai contratar você para o trabalho porque você é amigo, da família. Ele vai ver em você as suas qualidades, né? As suas qualidades técnicas, as suas habilidades, as suas competências para exercer aquele trabalho. Por isso que ele trata nessa questão da racionalização e da burocracia. A burocracia é vista como uma estrutura racional legal que organiza o trabalho de forma hierárquica e impessoal, né? Maximizando a produtividade, mas podendo gerar alienação. Também gera alienação, né? Mas ele trabalha dentro desse contexto aí do trabalho, dentro da visão aí do Max Weber. Vamos então continuar aqui. E ele vai então trabalhar essa questão, principalmente vai ficar claro na sua obra chamada de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, né, o Max Weber ele vai destacar a influência do protestantismo, especificamente, né, ou especialmente o calvinismo, na valorização do trabalho como vocação, né, ligando o ascetismo religioso à acumulação de riqueza e ao desenvolvimento do capitalismo. Vamos, então, explicar alguns termos que tem aí. O trabalho como vocação, né? Então, você vai trabalhar porque esse trabalho vai te fazer com que você chegue mais perto de Deus, né? Segundo aí o Max Weber, dentro dessa concepção protestante do calvinismo, o trabalho ele é fundamental porque ele vai fazer com que você adquira, né, chegar mais perto da sua salvação, mais perto de Deus. Deus vai te colocar no mundo e você vai usar o trabalho para você
transformar, você vai então ser um auxiliar de Deus na construção do mundo, né? E eles são ascéticos, né? O que é o ascetismo? Eles deixam, por exemplo, de comer certas coisas, de usar certo tipo de roupa, de usar luxo, né? Para eles acumular riqueza, porque quanto mais riqueza você acumula, mais bênção de Deus você recebe, né? Como se você... A acumulação da riqueza ela é uma bênção de Deus. Então, o trabalho disciplinado e metódico passou a ser visto como um dever moral, reforçando a ideia de sucesso econômico como sinal de graça divina. Então, essa aí é a visão de Max Weber dentro da obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, certo? Então, ele vai... o tipo de ação social, ele vai trabalhar também essas categorias aí. Ele vai, então, distinguir o trabalho tradicional, baseado em costumes, do trabalho racional, orientado por objetivos calculados. Ele vai enfatizar a racionalidade instrumental no trabalho moderno, onde os meios são organizados para alcançar fins específicos, muitas vezes em detrimento de valores humanos mais amplos, né? Dentro dessa visão aí de Max Weber. Então, vamos ver agora o trabalho na concepção dos contemporâneos, da sociologia contemporânea. Nós vamos apenas vamos trabalhar um teórico contemporâneo, que é Zygmunt Bauman, né? Vejam lá. Na perspectiva de Bauman, o trabalho na modernidade líquida reflete a transição de uma sociedade sólida, estável, para uma sociedade fluida, volátil, né? Uma sociedade, uma realidade líquida, né? Ele chama, então, por isso que ele vai trabalhar a questão da modernidade líquida. E a gente vai, então, ver como que ele trabalha essa questão aí. Vamos lá, então? Veja, as principais características do trabalho na concepção aí de Zygmunt Bauman. Ele vai dizer o seguinte, que na modernidade o trabalho está precarizado, a precarização como norma. O que é isso? O trabalho perde sua função como âncora identitária, substituído por relações laborais efêmeras, isto é, passageira. Exemplo, contratos temporários, freelance, né? As pessoas trabalham aí, né, em freelance, não tem mais aquele... Você tinha um trabalho que você começava e aí você tinha uma previsão, uma previsibilidade até a sua aposentadoria. Isso não tem mais, né? Então, nós temos a incerteza. A incerteza torna-se estrutural, gerando ansiedade e desorientação. É uma vida em beta permanente, né? Você vive aí sempre desorientado. Depois, ele trabalha na questão da flexibilidade compulsória. Adaptar-se a mudanças contínuas. O trabalhador, no caso, ele é obrigado a adaptar-se a mudanças contínuas, contínuas que é exigido, mas sem garantia de retorno. Exemplo, demissões em massa em setores chamados obsoletos. Então, o trabalhador ele é obrigado a se buscar se profissionalizar, mas por conta própria, né? Porque joga-se para o trabalhador a culpa de ele não estar empregado. Ele não está empregado porque ele não está capacitado. Então, Bauman critica essa retórica do autoempreendedorismo como responsabilização individual pelo sucesso ou fracasso. Então, você está desempregado porque você não procurou, né, se profissionalizar. Se você tivesse profissionalizado, né, você estava... É um termo que se usa muito, a questão da empregabilidade. Então, o indivíduo não está apto a estar empregado. Por quê? Porque ele não se qualificou. Então, de quem é a culpa de ele estar desempregado? É do sistema, é do modo de produção? Não, é do trabalhador, porque ele não buscou se qualificar. Então, ele vai ficar desempregado, né? Então, essa é uma questão que o Bauman critica dentro da questão do trabalho na sociedade moderna, que ele chama de modernidade líquida. E aí nós temos o consumo versus trabalho. O trabalhador, né,
ele também é um consumidor de si mesmo. Veja lá o que ele coloca, como é que o Bauman coloca. O trabalhador é um consumidor de si mesmo, obrigado a renovar-se para manter valor de mercado, para ele se manter no mercado. Né? Exemplo, cursos rápidos, né, networking constante, você tem que estar sempre buscando aí para poder estar dentro da categoria da empregabilidade, para você ser alguém que pode ser empregado, que pode se empregar. Então, se você não está empregado, é porque você não se qualificou, você não buscou, né, se qualificar para poder se empregar. Então, se você fosse uma pessoa que tivesse buscado emprego, você estaria, né, se você tivesse buscado se informar, se qualificar, fazer curso, né, então você estaria apto a se empregar. Então, se você está desempregado, o problema é teu. Né? Então, essa visão que o Bauman traz da questão do consumo, de o trabalhador ser também consumidor dele mesmo, né? Certo? Então, a lógica do consumo invade o trabalho. As relações laborais viram produtos descartáveis. Né? Então, hoje, dentro dessa visão aí do Bauman, o trabalho tem essa visão aí que ele chama de descartável. O trabalhador não está apto a trabalhar, e ele, então, há uma precarização, né? Uma precarização do trabalho, certo? Muito bem. E quais são as consequências? Quais são as consequências desse trabalho na modernidade, na sociedade moderna, que eles chamam de pós-modernidade ou modernidade líquida, que é diferente da modernidade, quando o trabalhador ele iniciava muitas vezes ali como aprendiz naquela empresa e ele chegava até cargo de gerente, né, dentro da empresa, e ali ele se aposentava. Então, ele tinha uma previsibilidade, né, do trabalho. Hoje, o trabalho há essa imprevisibilidade, há essa flexibilização. Né? Então, toda essa questão que a gente vai ver aqui, que são consequências, né, do trabalho na sociedade líquida. Vamos lá, então, com Bauman? Quais são as consequências sociais disso? Ele diz que tem uma nova pobreza. O que é essa nova pobreza? É o surgimento de uma classe de refugos humanos. Veja como é forte, né? Como ele coloca aí, ó. Surgimento de uma classe de refugos humanos. Os excluídos do ciclo de produção e consumo. Pessoas que estão fora, né, do consumo. Então, se você não consome, você não existe, né, como ser. Então, ela é uma nova forma de pobreza que ele chama. Né? Então, os refúgios humanos que estão excluídos do ciclo de produção e consumo. Depois, ele fala da erosão de laços coletivos. Então, a solidariedade de classe é substituída por competição individualizada. Né? As pessoas vão competir para chegar aí você está empregado. Né? Muito bem. E depois ele fala do exemplo prático disso aí, dessas questões que ele traz. É a uberização. A uberização, ela ilustra a liquefação baumaniana. O que é essa liquefação? É a sociedade líquida, flexível, volátil, né? Trabalhadores sem vínculos formais, gerenciados por algoritmos e substituíveis a qualquer momento. Né? Então, essa é o que nós vemos hoje, se nós observarmos aí com essa questão, né, do chamado mesmo da uberização, né, dos entregadores que são os chamados, né, que a sociedade coloca como empreendedores, mas que são pessoas que não têm direito nenhum, que não têm nenhuma sustentabilidade no emprego. Né? Estão aí sempre à mercê, né, dos algoritmos. Não é isso? Muito bem, gente, a gente fica por aqui e até uma próxima.